Boa tarde a todos. Meu nome é Dislene, eu sou enfermeira e faço o acolhimento dos bebês que nos chegam aqui no Hemorrio. Qual é o objetivo do nosso bate-papo? Quando esses bebês chegam ao nosso hospital, né, ao Hemorrio, é orientar os bebês, ou orientar os familiares, perdão, em relação aos cuidados básicos com os nossos bebês, quando eles chegam e quando é descoberta a doença. Resumidamente, o que é a doença falciforme? Né? É uma doença, como já foi falado pela doutora Patrícia, é uma doença muito comum, em que afeta em torno de uma criança a cada 1.300 crianças. Né? Existem vários tipos de doenças falciformes, dentre a mais comum, a SS, né, que é a anemia falciforme, e de outros tipos, como SC, CC, enfim. Existem várias divisões. Né? Então, algumas complicações da doença falciforme podem afetar o bebê, tornando, então, necessário que os pais tenham consciência da doença e consciência dos cuidados com a criança. Assim, quais os que eu chamo de 10 mandamentos para o cuidado com o bebê? O principal deles, seguir rigorosamente as orientações do médico. Dar ao bebê um antibiótico profilático, né? Pode ser da forma intramuscular, que é bezetacil, ou a oral, que é o pendeoral. Dar ao bebê ácido fólico, que faz parte da medicação, do protocolo de medicação do bebê, junto com a bezetacil, ou pendeoral, que é o mesmo, só que um é oral, o outro é intramuscular. Procurar atendimento médico a cada sinal de alerta, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Oferecer bastante líquido. Vamos lembrar que a hidratação é a melhor coisa para as crianças, depois os nossos adolescentes e adultos. Enfim, a hidratação é basicamente um reforço, né? A hidratação para o paciente é primordial, principalmente no tempo quente, no calor, né? Manter o nosso bebê agasalhado. Nosso bebê não pode com frio, banho gelado, ambientes muito gelados. Eles recebem sempre a orientação de estar em ambiente muito gelado. Hoje em dia, van, trem, metrô, em todos os lugares, tem ar-condicionado. Isso, para eles, não é bom, porque isso pode causar uma diminuição desse vaso sanguíneo, a vasoconstricção, que nós chamamos, e facilitar essa crise de dor. Tá? Prevenção de cáries no tratamento e tratamento dentário. Não é porque o bebê não tem ainda nenhum dentinho, ele não necessite fazer uma higiene oral. Nós vamos ter depois uma palestra com a nossa odontóloga Vera, que vai explicar bonitinho como tem que ser. Seguir o calendário de vacina, tá? O esquema de vacina da criança é seguido rigorosamente. Não tem alteração nenhuma. Controlar o baço do bebê. A gente ensina, o pediatra vai ensinar a palpar o baço, que é uma das complicações possíveis de acontecer com o bebê, que é o sequestro esplênico, que isso será explicado mais à frente. Então, o pediatra, ele ensina aos pais responsáveis a palpar o baço do bebê, que isso é um risco para o bebê. Manter uma boa alimentação. O pediatra também ajuda a orientar, não juntar muito alimento rico em ferro de uma vez só para o bebê. Isso tudo é orientado pelo pediatra. Quando a criança chega para mim, a gente conversa um pouco, a gente tenta passar um pouco de tranquilidade, porque muitos chegam assustados, né? E o que acontece? A gente tem um kitzinho de autocuidado para o bebê. Que são feitos? Porque esses kits são feitos com doação, né, seja por termômetro, dedeira, que é utilizado para fazer a higiene da boquinha do bebê, e isso é oferecido na primeira consulta.
E quando chega para mim, eu sento com os pais e a gente começa a ter uma conversa bem tranquila para justamente passar essas informações. É como se fosse um preparo para a consulta médica, a gente tirar as dúvidas basais, porque a orientação que a gente dá, tem dúvida? Pergunte ao pediatra. Vamos evitar aceitar sugestões de outras pessoas. Dúvidas são para serem retiradas dentro do consultório com o seu pediatra. Então, o bebê chega, eu atendo, a gente faz uma nova coleta para confirmação da doença, e no mesmo dia ele passa para o nosso pediatra, né? Os pediatras dos nossos bebês, doutora Thaís Marcos, Fernando Maggio e Isaac. Eles são encaminhados nesse dia. No serviço de odontologia, nós não temos todos os dias, então não se preocupe, se seu bebê não passou no dia que chegou, em um determinado momento ele vai ser encaminhado para a odontologia para poder aprender a fazer a higiene da boquinha, correto? Quais são os sinais de alerta? Lembra que eu falei lá atrás os sinais de alerta? Toda mãe, todo pai, todo responsável conhece o seu bebê. Então, a primeira coisa que você nota de diferença no seu filho é a criança mais irritada. Quando ela está com dor, alguma coisa incomodando, ela se apresenta mais irritada, um choro contínuo, incessante, e às vezes falta de apetite. Então, se seu bebê começa com um choro irritado, um choro contínuo, um cansaço, isso podem acontecer, tá, gente? Não obrigatoriamente toda criança vai ter isso, mas vocês têm que já ficar alerta se apresentar algum desses sintomas. Cansaço, um neném mais prostrado, aquele mais abatidozinho, né? Um sono que não é o normal do seu bebê, se o bebê é uma criança ativa, e ele fica muito sonolento. Essa partezinha branca do olho, né? Se ela começa a ficar amareladinha, a urina, né? O xixi da criança, uma cor mais escura. Isso tudo é sinal de alerta para que você venha à emergência, ou a uma emergência próxima de onde você mora, se você mora num lugar muito distante daquele centro do Hemorrio. Barriga inchada, principalmente na lateral da barriga esquerda, do lado esquerdo, que é uma das possíveis complicações, que é o sequestro esplênico, o baço, que é um órgão que nós temos no lado esquerdo da barriguinha, fica inchado. Isso tudo o pediatra ensina no dia da consulta. Febre acima de 38, uma febre persistente, que ela não cede à medicação, uma tosse ou diarreia, isso é inchaço no punho, nos dedinhos da mão, tornozelo, dedinho do pé, é o que a gente chama de síndrome pé e mão. A criança fica extremamente irritada, fica inchado, vermelho, por vezes quente. Isso tudo é sinal de alerta de que alguma coisa não está bem. E você tem que vir com a criança para a emergência, ir com a criança para a emergência. Então, banho gelado, não. Lugar muito gelado. Você anda sempre com uma manta, um cobertor, para poder agasalhar a criança. Tá? Ela não pode com esses lugares muito gelados, porque isso facilita a crise de dor. Esses são algumas dos nossos bebês, que eu chamo de meus bebês também, que já chegaram aqui ao Hemorrio. Só para dar uma pincelada, estamos em época de Covid, né? Mais conhecido como coronavírus. Então, por favor, gente, vamos manter ambientes arejados, higiene frequente, para lavar constantemente as mãos. Quando está na rua, álcool 70, álcool gel. E lembrando, a cada 3 passadas de álcool gel, lavar a mão, porque senão você vai acumulando na sua mão e não vai adiantar mais nada. Vamos evitar contato, excesso de gente na casa de vocês, com os bebês. Tá? Vamos evitar ficar saindo com os bebês, óbvio. Tem uma consulta médica, você vem e volta. Evitar o excesso de contato,
evitar tocar no olho, no nariz, na boca. O pai chegou da rua, mãe chegou da rua, vamos nos higienizar direitinho antes de mexer com o bebê. Evitar de ficar compartilhando objetos pessoais, né? Ficar em casa o máximo possível, o máximo que você puder evitar de sair de casa, principalmente com seu bebê. Vamos evitar. E volto a dizer, ambiente bem arejado, bastante ventilação, ok? Obrigada. Espero ter alcançado o objetivo. E quem tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, é só entrar em contato.